a fala do senhor Evandro Carvalho sobre os jogos de amanhã, né? E sobre a possíveis problemas entre torcidas, né? Ao que me parece que a fala de Evandro é assim, sabe? A responsabilidade sobre ter ou não torcida do Santa Cruz no clássico de sábado é da torcida organizada do Santa Cruz. Se ela brigar, ela não estará. A torcida será prejudicada e não estará no clássico, tá? E aí, muitas pessoas falam em armadilha, né, contra a torcida. Esse jogo, ele diz que esse jogo é uma experiência para saber se vai poder ter os dois jogos no mesmo dia, né? Que gerou essa polêmica, são uma experiência para saber se vai poder ter duas torcidas no clássico. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Na minha opinião, tá? O problema de violência entre torcidas organizadas é um problema crônico, é um problema que a lei incentiva que ocorra, porque não existe punição severa contra quem faz baderna, né, e quem vai brigar, tá? Porque aqui, nós três aqui, a gente não vai brigar. Pode passar um rubro-negro dentro da torcida do Santa Cruz, a gente não vai brigar com ele, né? Mas tem essas pessoas que não vão para jogo, vão para brigar realmente, marcam em rede social para brigar, e eu acho que é um problema de segurança pública e que Evandro usa agora para talvez realmente querer, por uma questão dele querer torcida única para evitar problema, para diminuir o tamanho do problema para sábado, ele usa agora. Mas aí vocês ficam à vontade para falar. Tá mudo, Tá Breno. mudo, Breno, tá mudo. Eu acho que é uma tremenda irresponsabilidade botar um jogo desse, os dois ao mesmo horário. Esse negócio, para mim, é um absurdo de querer fazer como teste, porque segurança pública é um assunto muito sério. Mas não é no mesmo horário, não. Desculpa interromper, viu, Breno? Não é no mesmo horário, não, viu? Um é Não, eu entendo 7 que é no mesmo horário, lá mas na assim, Arena, o outro é de 9 no Arruda. mas assim, veja, querendo ou não, o horário que termina lá é o mesmo horário que começa aqui. Vai E a ter gente sabe muito confronto, com bem, André, certeza. Vai a ter gente sabe confronto. muito bem, André, que essa galera, eles não precisam nem de motivo para querer brigar. Eles não precisam nem de motivo. Então, assim, segurança pública é uma coisa muito séria para a gente ser tratado como teste. As pessoas usam transporte público, as pessoas querem sair em segurança, que no dia a dia elas já não têm. E em dias de jogos elas têm menos ainda. Então, para mim, isso é uma vergonha o que a federação está fazendo. O Santa Cruz só tem 5 jogos em casa no ano inteiro. 5 jogos em casa. Aí no dia do jogo do esporte, o pessoal marca o jogo do Santa Cruz no mesmo dia. Isso é uma piada. O Santa Cruz podia jogar Podia ser hoje. hoje, né? O Santa Cruz podia Podia jogar ser hoje. hoje. O Santa Cruz podia jogar na quinta-feira. O Santa Cruz podia jogar domingo de 4 da tarde, que seria um horário que daria público, teria tudo muito melhor. O que a federação faz é uma piada. Mais uma vez, a torcida do Santa Cruz e a torcida do esporte estão sendo usadas como teste, só que vida não é teste. Se acontecer alguma coisa de amanhã, a culpa são das torcidas que brigaram, óbvio. A gente não pode tirar a culpa das torcidas, mas também é culpa de quem sabe que pode acontecer isso e permite que isso aconteça. E se como aqui, ó, vida de herói, vou trazer esse comentário dele aqui, ó. Se alguém morre amanhã, valeu o teste? O teste valeu pela morte? É claro que a federação não vai ser a 100% a culpada, a culpa é de quem briga. Mas a partir do momento que a gente pode tirar isso de foco, que a gente pode não colocar isso como principal arma para ser utilizado, a gente não faz. O que Evandro faz no futebol pernambucano é uma piada. É uma piada. Isso é absurdo. A gente não pode levar segurança pública como teste, como brincadeira. Não existe isso. O Santa Cruz foi jogar domingo de 4 da tarde. Um horário que seria muito mais apelativo para o Santa Cruz, que teria um público muito melhor, até para a federação, porque a federação ganha com a renda dos jogos. A federação ganha com a renda dos jogos. Aí me marca um jogo no mesmo dia e me diz que é um teste. Isso é uma piada. Isso é uma piada, porque em jogos desse tipo morrem pessoas. E a maioria das pessoas que acontece isso são pessoas que nem envolvidas com jogos são. As pessoas sofrem dias como esse, infelizmente. Infelizmente. Agora me dizer que isso é um teste que vai depender do comportamento da torcida, isso é uma piada.
Evandro é a piada do futebol pernambucano. André, Veja, esse assunto de torcida é uma coisa que é bem complexa a gente comentar, porque envolve outras searas, sabe, Brenos? Você tem uma questão aí social intensa. Eu sou de uma época, veja, eu fiz parte da torcida organizada de Santa Cruz, certo? Fiz parte da lendária Força Jovem, certo? E pasme seus senhores, havia momentos em que, principalmente no final do ano, a gente jogava bola com o pessoal da Sport Mania, lá no Santa Cruz. Você veja, você imagine, a gente jogava bola com o pessoal da Sport Mania, entendeu? É claro que a gente quebrava uma perna dos caras, os caras quebravam a perna da gente, tal, xingava, mas tudo bem. Entendeu? Mas assim, é totalmente diferente do que é hoje, sabe? Então, assim, querendo ou não, a sociedade permitiu que se criasse esse monstrengo no país inteiro, isso não é só uma questão de Pernambuco, em que hoje a sociedade praticamente fica refém dessa situação. As leis não são cumpridas, ninguém é preso. Eu, quando voltei do jogo agora do Maguari, Maurício, vindo ali pela Estrada Velha de Água Fria, estava vindo o pessoal das organizadas, um monte de gente a pé, sentido o bairro da Torre, e tinha um carro da polícia escoltando. Entendeu? Então, assim, é uma situação que realmente é muito complexa. Porque, veja, Breno, veja bem, confronto muito provavelmente vai ter. Muito provavelmente vai ter. E eu digo mais, eu vou para esse jogo porque é perto da minha residência, eu sei como me virar para chegar em casa. Mas se fosse em qualquer outra situação, eu não iria. Por quê? Porque os caras marcam, não precisa ser no estádio, não. Eles marcam ali no derby. Atenção, você, muito cuidado quando for passar no derby amanhã. Nas estações de metrô. Veja, o jogo do esporte é de 7 horas da noite. É o horário em que o pessoal está saindo do trabalho para ir para casa. Exatamente, no metrô. Imagina o confronto de duas torcidas organizadas, entendeu? Ali no metrô, com aquele povo voltando para casa. Veja que risco a sociedade, entendeu? Então, assim, o confronto, rezar, pedir a Deus que não aconteça nada demais, que não aconteça nem confronto, mas na minha cabeça é inevitável. E veja, do último confronto que teve, salvo engano, chegou a morrer um rapaz do Santa Cruz, um jovem dentro do ônibus, espancaram ele até ele morrer, sabe? Então, assim, é uma coisa que é muito complicada e não é simples. Nenhuma fala vai tornar a coisa simples, sabe? E eu não vejo, diante da inércia dos poderes públicos, e a gente já comentou isso aqui várias vezes, diante da inércia dos poderes públicos, eu não vejo qual a saída para esse caso de torcida, não. Né? Se tiver confusão, vai ter torcida única, então praticamente já coloca aqui 50% de que provavelmente vai ter torcida única sábado. A gente Não, tem que e o saber pior, a proporção que vai ter dessa confusão, porque o confronto vai ser quase que inevitável, entendeu? não, André, e o pior é que dá a entender, até pela fala do próprio Evandro, que o objetivo é que eles briguem para que aconteça uma torcida única. Isso é o pior, porque a partir do momento que as torcidas brigam, por mais que elas entrem em confronto, pessoas que não têm nada a ver também são atingidas. Então, gente que está voltando do trabalho, gente às vezes que está indo para o trabalho, essas pessoas são atingidas. Então, assim, a gente está brincando com a vida das pessoas, a gente está testando com a vida das pessoas, é isso? É isso que o presidente da federação está falando? Porque eu E não outra consigo coisa, entender. Breno, esse pessoal da torcida organizada, eles têm núcleos de bairros, entendeu? Eles têm núcleos de bairros, tem Casa Amarela, tem Ibura, tem Ouro Preto. Então, o confronto já começa por ali, entendeu? Não precisa ser no estádio de futebol, não. Eu acho até engraçado, é uma coisa que eu também já falei aqui, eu acho engraçado, criou, sabe, Maurício, um dogma, e todo mundo fala isso, e não é só Evandro, não, todo mundo fala isso, inclusive nós torcedores aqui, imprensa, todo mundo fala o que é. Se diz o seguinte, esse dogma, não,
a violência, você não vê violência dentro do estádio de futebol. A violência é fora do estádio de futebol. Mas é claro, Papangu, só não tem violência no estádio de futebol porque as organizadas ficam opostas uma à outra, atrás do gol, sabe? Meio mundo de policial, né? Afastando uma da outra. Então não vai ter violência ali nunca. Só entre eles mesmo. Mas deixa as organizadas ficarem uma perto da outra para ver se o estádio não cai abaixo. Entendeu? Então é por isso que não tem briga dentro do estádio, porque estão afastadas, policiadas. Só que na rua não tem condição de fazer isso. Não tem. Tem um determinado trecho, tem um determinado momento, mas a cidade inteira não há condições, não há nem efetivo policial para isso. É realmente uma questão muito complicada, sabe? Se deixou, sabe, Breno? Se deixou criar esse monstrengo dentro da torcida organizada. Torcida organizada não era assim, entendeu? Aliás, tem muita torcida organizada hoje em dia que não é assim, mas se criou-se essas principais torcidas organizadas, né? Infelizmente, com esse lado violento, que hoje o cidadão não pode passar com a camisa do time rival, que está condenado a morrer, só porque está usando a camisa do time rival. Isso é um absurdo, do absurdo, do absurdo. E providências não são tomadas, porque os caras não estão ali, não convivem ali. Ali não é o habitat deles. Os caras vêm de carro, muitas vezes com segurança, vão para as cadeiras, acaba o jogo, vão para suas casas, né, com seus carros, com seus seguranças. Não estão ali no choque, os torcedores ali, voltando para casa debaixo dessa situação. Então, por essas e outras, fica esse estado. Agora, amanhã realmente vai ser um dia, confesso a você que vai ser um dia tenso, porque você vai colocar duas das maiores torcidas organizadas aqui de Pernambuco na rua. E Deus sabe lá o que é que vai acontecer. André, tem um momento que ele fala assim, ó, isso é abre aspas para Evandro de Carvalho. Os 2 jogos da quarta-feira serão uma espécie de degustação. Todos já foram avisados. Se tiver problema na cidade, é tchau para a torcida mista. E o clássico será de torcida única. Essa determinação, fecha aspas, essa determinação, ainda segundo o presidente, já seria tomada na quinta. Então fica mais do que claro o objetivo. Evandro está colocando os 2 jogos para que haja um confronto. Isso é absurdo, é brincar com a vida das pessoas. É brincar com a segurança pública. É brincar até com a vida dos policiais, pô. Não, e o pior é o seguinte, Breno. Se tiver, que Deus o livre, mas se tiver algum problema amanhã, ele vai ser o primeiro a dizer que a federação não tem culpa de nada, que a federação é um órgão privado. Porque a culpa é das torcidas. Que isso é uma questão de polícia, que a federação não tem nada a ver, sabe? Que a federação faz de tudo. Então, o discurso dele tá fechadinho para tudo que é canto. Agora, dizer que é degustação é um absurdo. É uma palavra totalmente André, infeliz. A Polícia Militar, no jogo passado do Arruda, ela mandou fechar os portões por causa de contingente de policial e tal e tal. Como é que a Polícia Militar não vai intervir numa coisa como essa? A Polícia Militar devia dizer que não tem condições de ter um jogo como esse ao mesmo tempo. Aí o pessoal ia meter o pau. É um absurdo, a Polícia Militar não consegue comandar, mas às vezes é melhor fazer dessa forma para evitar que aconteçam as coisas, pô. A gente às vezes precisa tomar um remédio para evitar que aconteçam as coisas. Deixa